presidir esta sessão solene, Sua Excelência, a senhora vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, líder do Partido dos Trabalhadores, deputada Érica Cocai. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui para que nós possamos homenagear os surdos residentes no Distrito Federal. Lembrando o dia 26 de setembro, que é o dia em que todas e todos homenageamos os surdos do nosso país. Gostaria de chamar para compor a mesa o reverendíssimo senhor diretor do Centro Educacional de Audição e Linguagem CEAL, Padre Giuseppe Rinaldi, cidadão honorário de Brasília. Chamar a presidenta da Associação dos Pais e Amigos Deficientes Auditivos do Distrito Federal, Rosana Cipriano. Temos uma alegria grande de chamar para compor a mesa o diretor regional da FENEIS, o professor Messias Ramos Costa. Convidar para compor a mesa a nossa guerreira, grande lutadora dos direitos da comunidade surda, a presidenta da Associação dos Surdos de Brasília, Kátia Regina de Oliveira. Chamar ainda a presidenta da Federação Brasiliense Desportiva dos Surdos, Débora Dias de Souza. Solicitar se há algum integrante do CAS, Centro de Apoio aos Surdos, sejam educadores, pais, que estejam aqui presentes e que desejem compor a mesa. Bom, então, chegando alguém do CAS que deseje participar da mesa, nós vamos estar abrindo para que possa também estar conosco. Nesse momento, eu gostaria de convidar todas e todos que, na medida do possível, possam se colocar de pé para que entoemos o hino nacional.
Segundo pesquisa promovida pela AJA, SESI, Corte, Ministério da Justiça, nós temos aproximadamente 3,5% da população brasileira com deficiência auditiva. Isso perfaz um total de por volta de 5,8 milhões de pessoas, sendo 3 milhões de homens e 2,8 milhões de mulheres. Dado da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos apontam também para 3,5% da população do DF, por volta de 87 mil pessoas com algum grau de déficit auditivo. Mais uma vez, nós estamos aqui numa sessão solene para homenagear os surdos residentes no DF, mas com destaque de desenvolver a luta pelos direitos humanos desta população. Os direitos de se sentirem incluídos. E é nesse sentido que aqui reafirmamos uma série de movimentos que foram desenvolvidos nos últimos anos. Há 2 anos, nós lutamos para que tenhamos no Distrito Federal uma central de intérpretes. Central de intérpretes, um compromisso já firmado em várias reuniões com a Secretaria de Justiça, de que seria implementado aqui no Distrito Federal. Porque repetem-se os casos de falta de comunicação entre o poder público, nas suas mais variadas espécies, e a comunidade surda. Inúmeros casos de dificuldades imensas de comunicação no sistema hospitalar, na rede pública de saúde, na rede de segurança, nas delegacias, com ônus e com marcas muito profundas. Surdos que são abordados por policiais nas ruas e que não conseguem se comunicar, e que não conseguem se comunicar em delegacias. Chegamos a ter aqui no Distrito Federal uma intérprete, amiga de um policial, que foi chamado às pressas para colher um depoimento, e o depoimento distorceu todos os fatos. Tivemos, inclusive, prisões absolutamente desnecessárias, não apropriadas, em função da interpretação equivocada, improvisada, de uma queixa ou de uma ocorrência em uma delegacia. Nós não podemos mais suportar isso. Nós estamos em pleno século XXI. Nós não podemos mais suportar que uma lei, a partir de uma iniciativa de minha autoria, que estabelece a obrigatoriedade de termos intérpretes no Centro de Formação de Condutores, continue sendo apenas um papel engavetado. Nós estamos fazendo, iremos fazer, uma verdadeira campanha para que se cumpra a lei. Pobre do país e pobre da cidade, que tem que fazer uma campanha para que se cumpra a própria lei. Mas entendemos que as leis só se tornam realidade e transformam o cotidiano das pessoas na medida que são apropriadas pelos seus beneficiários, particularmente aqueles que mais diretamente se beneficiam dela. Por isso, conclamamos toda a comunidade surda para que exija o cumprimento da lei, que assegura que em todos os centros de formação de condutores haja intérpretes para que se estabeleçam condições iguais de habilitação para a condução de veículos aqui na nossa cidade. Nós estamos elaborando um cartaz com este modelo, e este cartaz nós afixaremos em todos os locais onde existem pessoas surdas para que se cumpra o direito. E também estamos elaborando um projeto de lei para que em todos os centros de formação de condutores haja um cartaz para que se diga que o surdo tem direito a ter intérprete nos centros de condutores. O surdo tem direitos. Mas é um absurdo que nesta cidade nós tenhamos que desenvolver uma luta, e uma luta muito intensa, para a manutenção do centro
de atenção aos surdos, o CAS da Secretaria de Educação. E houve a redução do horário dos alunos, os alunos tiveram seu horário reduzido, estão sem merenda escolar, e uma jornada que seria de 4 horas se reduziu a 2 horas em função da ausência da merenda escolar. Não se pode submeter o direito a uma tramitação burocrática, porque as normas têm que se vergar à condição humana. Não a condição humana se vergar às normas que impedem que se tenha merenda escolar no CAS, e em função disso, tenhamos a redução da jornada. Estamos tendo muita dificuldade de manutenção também da turma noturna, onde se ensina o português enquanto segunda língua. É preciso que entendamos que português é uma segunda língua para os que se comunicam através do corpo, porque o ser humano fala de várias formas. O ser humano fala de várias formas. E o ser humano fala pelos gestos, o ser humano fala pelo corpo, o ser humano consegue falar com toda a sua existência. Então, portanto, a luta pelo CAS, para a manutenção do CAS, para que tenhamos a continuidade de um apoio que não fere, portanto, as normas já estabelecidas do próprio Ministério da Educação, de fazer das escolas inclusivas, tem nos levado a uma série de reuniões com a Secretaria de Educação, reunião com uma série de segmentos para que possamos manter este centro funcionando. Queria dizer a nossa alegria muito grande quando estabelecemos um convênio, quando foi estabelecido o convênio do CEAL com a Secretaria de Saúde. Da nossa alegria grande que esses espaços nos permitam ao diálogo entre as culturas. É preciso que entendamos que há uma cultura da comunidade surda e há uma língua que possibilita que as pessoas possam se sentir absolutamente incluídas. A mesma coisa, estávamos vendo o vídeo do hino nacional e ele é um vídeo que para os surdos ficam só as imagens. Ficam só as imagens, mas não se escuta o hino. Esta casa, há muito tempo, já deveria ter um corpo de intérpretes, para que a TV Distrital possa atingir todas e todos, porque aqui o Distrito Federal tem uma Câmara Legislativa que representa o povo da nossa cidade e que representou muita luta para que fosse construída. E esta Câmara não pode invisibilizar 3,5% da população, a comunidade surda. Portanto, a luta pela central de intérprete, para que os órgãos públicos possam ser realmente para todas e todos, e que não excluam a população surda. A luta para que se cumpra a lei, são discussões permanentes que travamos e que queremos pontuar neste dia. Nós gostaríamos ainda de estar aqui reproduzindo algumas reivindicações da Rita Preto, mãe de surdo, que diz: os surdos no mercado de trabalho não conseguem promoção. Por melhor que seja o seu desempenho, tem dificuldade de serem promovidos. É preciso que estabeleçamos normas para que haja a promoção e a inclusão de surdos no mercado de trabalho. Diz ainda que é difícil o surdo universitário conseguir estágio em sua área acadêmica. É preciso que isso seja assegurado. As provas, os concursos, não são adaptadas aos surdos. E digo que isso tem excluído da docência professores surdos. Professores surdos que têm uma desigualdade na avaliação do seu próprio conhecimento e da sua capacidade em função de ter uma prova estabelecida em uma outra língua. É preciso, portanto, adaptar. Nós temos um projeto de lei neste sentido, para que qualquer prova para vestibulares, concursos públicos, sejam adaptadas. Aqui se diz também
que falta assistência jurídica em vários assuntos. Se temos uma defensoria pública que atende a população sem condições de arcar com as despesas de uma causa jurídica, de um advogado, essa defensoria tem que ter uma especialização para atender a comunidade surda, senão ela não serve para os surdos. As autoescolas, já falamos aqui, não contratam intérprete para as aulas teóricas. Que desigualdade de condições! Que desigualdade de condições! Porque me parece que qualquer prova, qualquer seleção, processo seletivo, é para medir a capacidade. E não se mede a capacidade para se conduzir um veículo se nós temos uma prova que é estabelecida, ou aulas que são estabelecidas com uma outra língua. As TVs por assinatura não cumprem a norma 1/2006 da Anatel, que estabelece para este ano pelo menos 2 horas de legendagem na programação. A programação infantil não tem legendas. Nós vamos estar fazendo uma representação ao Ministério Público para que se cumpra a norma. Apenas se cumpra a norma para as TVs por assinaturas. Os bebês surdos têm dificuldade em receber a estimulação na idade certa, porque não há integração entre os órgãos de saúde e educação. E eu diria que não há integração entre órgãos da própria Secretaria de Educação. E não há integração entre os próprios órgãos da Secretaria de Saúde. Mas é preciso que haja essa integração para que tenhamos a estimulação precoce. Nós temos que oferecer a opção do bilinguismo, e, inclusive, possibilitar que as famílias sejam bilíngues para que rompam a insegurança de transmitir condutas, de transmitir hábitos, de transmitir limites que, em geral, acomete as famílias em um primeiro momento. Nós queremos que a universidade desenvolva tecnologias adaptadas à necessidade do surdo. E devemos estar marcando uma reunião com o decanato de extensão, o decanato da própria UNB, para que nós levemos, decanato, me parece, de ensino da UNB, para que nós possamos estar estimulando, e de extensão também. E, por fim, pergunta a Rita, e perguntamos nós, aonde está a Central de Intérpretes? Há 2 anos, há o compromisso do governo do Distrito Federal com até a localização, que seria na Praça do Cidadão, na 314 Sul, onde seria instalada a Central de Intérprete. A Central de Intérprete, que já existe em vários locais do país, ela significa a possibilidade de o surdo agendar qualquer tipo de reunião, requisitar, agendando a presença de um intérprete para qualquer tipo de necessidade, e também que haja uma central com intérpretes permanentemente em alerta para que sejam acionados pelos órgãos públicos, para que possamos evitar isso que aconteceu em uma delegacia aqui do Distrito Federal, para que possamos evitar o que aconteceu de uma pessoa que, vinda do estado de Pernambuco, foi acometida de uma doença e não teve como se comunicar. Porque, via de regra, são os familiares, os amigos que são acionados para que o surdo possa falar com um órgão público que tem que servir a todos. Nós estivemos fazendo uma visita com surdos ao hospital de base e ali não havia intérpretes. Não havia intérpretes. E nos dizia o atendente que nós já temos uma certa experiência e a gente acaba sabendo mais ou menos como encaminhar. Não se pode tratar assim. Não se pode tratar assim. Sabemos mais ou menos para onde encaminhar. Se é um problema de cabeça, se é um problema de estômago, qual é o problema que está cometendo aquela pessoa. Esta pessoa, de Pernambuco, veio a óbito no
nós encaminhamos o caso ao Ministério Público, que está em um processo de investigação e provavelmente a falta de comunicação foi uma variável importante para que essa pessoa não tivesse o direito de estar viva e estar entre nós. Por isso nós estamos homenageando os surdos, e ao homenagear os surdos nós estamos dizendo: há que se lutar incansavelmente, para que os direitos humanos não tenham a sua fragmentada aplicação. Direitos humanos significa partir de uma compreensão de que a humanidade é uma só. Tem uma diversidade imensa. Pessoas que escutam pelo coração, pelas mãos, pelo corpo, pessoas que escutam de forma diferente. Pessoas que conseguem enxergar com os olhos e outras que enxergam de outra forma. Pessoas das mais variadas idades, das mais variadas formas de ser, forma de amar, mas a humanidade é uma só. Enquanto nós invisibilizarmos as pessoas e não assegurarmos a acessibilidade, porque estamos lançando um projeto nesta casa para que haja o selo da acessibilidade. Mas o selo da acessibilidade tem que considerar todas as formas de deficiência. E, via de regra, se avalia a acessibilidade de um órgão pela noção ou pelo olhar do cadeirante, pela rampa, pelo elevador, fundamentais e que tem que ter para que tenhamos uma sociedade acessível. Mas muitas vezes não se considera que existem cegos, que existem surdos e que a acessibilidade deve contemplar todas as formas de deficiência. Por isso, nossa homenagem muito especial a uma comunidade guerreira, a uma comunidade que não se cansa de reivindicar os seus próprios direitos, atenta na preservação e na reparação deles mesmos. Nossa homenagem muito especial aos que falam pelo olhar, aos que falam pela alma, aos que falam pelo corpo, a comunidade surda do Distrito Federal. E o nosso compromisso permanente de que tenhamos uma sociedade onde caiba todo mundo. Caiba todo mundo, como diz o poeta. Um grande abraço e uma alegria imensa ter cada uma e cada um de vocês nesta sessão solene. E com essas palavras, passo agora para que possa fazer a sua fala a presidenta da Federação Brasiliense Desportiva dos Surdos, lembrando que no último campeonato, se não me falha a memória, o torneio nacional, Brasília trouxe medalhas. Brasília trouxe medalhas, que são medalhas que todas e todos nós queremos colocar no peito e queremos dizer, são os nossos surdos que fizeram bonito em uma atividade desportiva em nível nacional. Portanto, passo a palavra para Débora Dias de Souza. Meu nome é Débora, eu sou presidente da Federação Desportiva de Brasília, estrutura desportiva, e foi criada em 2 meses. Com 2 anos e 8 meses. Essa federação nova é muito importante para o esporte do surdo, para a participação do surdo, porque antes o surdo participava dos esportes junto com o ouvinte. Então, muitos surdos na natação, karatê
judô e diversos esportes, competição com ouvintes. Mas, o quê? O judô tem sofrimento. De manhã, à tarde, à noite, reforço. Depois treinava onde? 2 horas, 3 horas de treinamento, um pouco todo dia. Depois treinava todo dia, treinamento, também técnico, treinava com ouvinte. O tudo, comunicação com tudo. Então, uma dificuldade, então tudo superou os ouvintes, porque o tudo esforço, então uma luta, uma coragem, uma sensibilidade, uma perseverança e não se desanima. Nunca pensou que não vai desistir. O tudo pensa que vai lutar, vai conseguir e tem uma vontade própria de vestir, posicionar como tudo. Uma coragem, um orgulho de representar que é o melhor. O ouvinte vê o tom como contagem, com cuidado. O tom não quero essa. Eu tenho uma capacidade, eu me represento, eu tenho capacidade igual aos ouvintes. Então, tenho vontade de estimular o tudo a conseguir no esporte. Mas aqui no Brasil, há muitas dificuldades. A deputada Érica, o judô, apoiou, conseguiu um ônibus para participação na Copa Brasil e fomos campeão, vice-campeão, com medalhas. Ficamos muito felizes por essa conquista. Pela classificação, para quê? Para a Copa Sul-Americana e na Bolívia. Então, não temos homens, hotel caro, transporte tudo caro. E necessitamos de 30 mil euros, não temos essa capacidade. E vamos tentar pedir apoio ao governo, às secretárias de esporte. E o que tivemos resposta? É necessário ter 2 anos, tem a falta de documentos, um processo muito burocrático que necessitamos ter organizado antes, temos essa dificuldade. Então, aqui no Brasil, nos outros países, já tem um passo avançado. Aqui no Brasil uma dificuldade. Por quê? Porque precisa criar um comitê surdo olímpico brasileiro e não temos aqui no Brasil. Esse comitê olímpico é um grupo de ouvintes nós temos. Temos também um comitê paraolímpico especial e o surdo não tem uma participação efetiva nesse comitê paraolímpico. Então, tudo tem mão, tem outro, tem perna, tem tudo, porém não participamos. E tudo fica fora desse comitê paralímpico. Tem a Copa do Mundo de tudo, também temos Olimpíada. Então já aconteceu este ano, em setembro deste ano, em Taipão, o tudo das Olimpíadas, lá em Taipão. O Brasil não teve um comitê representativo e também um tudo não tiveram. Foram 3 tudos que pagaram do próprio bolso, pagaram particularmente. Um tudo foi participar, competiu como judô. O tudo de São Paulo. O outro tudo foi o vôlei de areia. E os 3 tudo e foram vice-campeão no judô, medalha de prata. E os 2 tudos que participaram, competiram no vôlei de areia, perderam. Então, 3 tudos tiveram coragem, porque tiveram uma disponibilidade a com a despesa. E o tudo que não tem condições, são de baixa renda, não tem uma condição de pagar 10 mil reais para participar dessas competições. Não é fácil, é uma dificuldade. Nós temos vontade de lutar e criar um comitê, tudo olímpico, e precisa ter uma verba destinada pelo COB, pelo CPB e para o CSB. E esses 3 jogos precisam apoiar e possibilita dar bolsa e todo o artifício para a participação. Queria agradecer muito todas as pessoas que apoiaram pela força e também pela deputada Érica e também pelo secretário de esporte. E, infelizmente, nós não conseguimos, não tem problema, nós agradecemos, mas eu espero que no futuro próximo que nós tenhamos a capacidade de conseguir uma participação no judô e principalmente pelos atletas em todos os esportes. O senhor precisa pensar o trabalho, só trabalho e educação é importante? Não. O esporte também é importante.
o surdo tem tão triste, depressão, magoado, se sente mal. Por quê? Porque o esporte dá uma autoestima para o surdo. Porque ele se mostra, ele se posiciona que ele é capaz. Ah, mãe, papai, ganhei uma medalha, olha. Aí eu tenho uma emoção nessa conquista. Então eu queria agradecer a todos, especialmente ao surdo, pelo Dia Nacional do Surdo. Parabéns, a federação agradece. Tenho prazer de agradecer também a Érica pelo convite para eu representar e também pelo surdo em especial. Obrigada. Parabéns a todos. Obrigada, Débora, que é presidenta da Federação Brasiliense Desportiva dos Surdos e que trouxe medalhas e se classificou para o Campeonato Sul-Americano. Vamos ver o que é que nós conseguimos de apoio para que Brasília possa estar lá, que nós possamos estar lá. E passa a palavra nesse momento à presidenta da Associação dos Surdos de Brasília, a senhora Kátia Regina de Oliveira. Bom dia a todos, principalmente conheci há muito tempo, principalmente pelo apoio, pela união com o surdo, pela deputada que tem eu sou presidente da Associação do Surdo, Muslau. Bom, hoje eu fui lá em interpretação, lá às 7h30, lá na Central de Intérprete, e me chamou para uma entrevista, aí eu fiquei vendo um pouco confusa. Aí eu decidi comparecer aqui nessa solenidade. A Débora falou, e intérprete me chamou lá porque é importante. Não podemos tirar um intérprete, deixar um intérprete, mas o governo que acha que o surdo necessita de um acesso à escola, aos pontos de ônibus, parte livre para conseguir aos espaços, e é fechada as portas devido a isso ao intérprete. Eu fico triste. Eu peço que tenha uma acessibilidade na comunicação, no hospital, na delegacia e todos os serviços, principalmente ônibus e polícias públicas. A associação no Dia do Surdo, ela está satisfeita porque hoje é o Dia do Surdo. Verdade, muitos anos não tinha um Dia do Surdo. Hoje eu estou feliz porque todo ano, sempre, nunca para. É um processo contínuo e eu estou satisfeito. Bom, temos também alguns surdos oralistas, também surdos tiralizantes, então ruim oralismo não, surdo ruim, surdo livre não, somos iguais, temos uma união, temos, tanto faz o processo de comunicação oralismo, tirar o oralismo, livre é melhor, não, a família opta pelo oralismo, ou tudo opta pela Libra, é bom, é um motivo de alegria, de união, o ouvinte não sabe Libra, então quer oralizar, também quer Libras, a Libra é melhor, porque abre uma consciência, há uma força dentro da comunidade, e isso é muito bom. Parabéns também pelo tudo oralista e estar presente. Queria pedir à deputada Érica uma informação que ainda sobre a legenda. Todo ano solicita, já pediu. E todo o Brasil, falta o Distrito Federal, um jornal distrital, TV digital, legenda. Cadê? Onde está? No Distrito Federal. É muito importante para o surdo.
todo o Brasil já tema, principalmente no DF ainda não temos, e a deputada Érica lutar para que no DF tenha essa legenda. No canal, em todos os canais, principalmente do DF, é muito importante aqui em Brasília. Eu vejo concurso que todos passam. O PG no concurso para conseguir trabalho. O PG, um tudo passou. Mas não trabalham. A grande maioria dos tudo, empresas conseguem, são fácil conseguir. Mas raramente empresas, os tudo trabalham e são demitidos. E muitos todos estão desempregados com a falta de trabalho e também necessidade financeira. Precisa pagar conta no dia a dia e o tudo sai e procura esse trabalho. Por isso, são 5% que o governo destina ao concurso para todos os deficientes, cegos, surdos, mentais, intelectuais. Então, 5% não dá. E estamos avisando que para a Câmara Legislativa que precisa tomar separação um grupo de surdos, cegos, deficientes físicos para conseguir concurso, para que o surdo consiga. Porque apenas um surdo conseguindo concurso e 4 deficientes físicos, 4 cegos e 4 surdos horrorizados. Por horizonte é mais fácil a leitura. Em chave livre, tá. Vamos tentar trabalhar. Consegue trabalhar para tudo, concurso, pelo governo. Tudo apenas consegue uma dificuldade muito grande. Então, por favor, peço que a deputada Érica lute para conseguir essa conquista. Falta o atendimento especial na Libra, principalmente no hospital para atendimento na saúde. Eu, por exemplo, Libras também tem horarizar, falar. A mulher também gesticulou para ela. Peraí, eu tô com uma dor. Aqui não, lá, no posto de saúde. Aí ela manifesta. Eu tento, não tem TEPS nos acessos, falta de TEPS nos hospitais. Eu quero intérprete, eu quero ter um atendimento médico de qualidade. O médico fala baixinho, o médico depois escreve no papel, fala o atendimento por escrito. Preciso de um intérprete é muito importante, por favor. Bom, queria agradecer ao CEAL, a PADA, ao Tudo Organizado, ao UNB, pelo curso de letrinha, também estou representando, pelo Dia Nacional do Surdo. Parabéns a vocês. Mas eu preciso informar o aniversário da Associação, 45 anos, da Associação de Surdos do Brasil, 45 anos, de dia 7 de novembro. Quero agradecer vocês e parabéns ao Dia Nacional do Surdo. Agradecer a Kátia. Convidar também para compor a mesa o Carlos Augusto, que é presidente do Núcleo de Surdos do Grupo LGBT do Estruturação. Carlos Augusto, prazer tê-lo aqui à mesa. Agradecer imensamente ao Glaucio Cássio, que está de forma muito generosa nos prestando a função de intérprete. E, por um lado, agradecer o Marcos de Brito, que também está aqui generosamente nos auxiliando na condição de intérprete, e a Tatiane Maximiano, que estão nos ajudando. Agradecer muito, dizer que a gente fica muito feliz, mas ao mesmo tempo nós ficamos muito tristes, porque nós não deveríamos estar aqui contando com intérpretes voluntários. Essa casa deveria ter intérpretes remunerados para poder estar exercendo essa função.
Mas, de toda sorte, agradecer ao Glaucio Cássio, que é professor, tutor de Letras Libras da Universidade de Brasília, prazer tê-lo aqui, ao Marcos e à Tatiane, que tem nos possibilitado transmitir para todas e todos que nos assistem nesse momento. Essa audiência, essa sessão está sendo transmitida ao vivo. E apenas anunciar, Débora, que falei nesse momento com o secretário de Esportes sobre a necessidade de auxiliar a ida dos nossos atletas para a Copa Sul-Americana. E marcamos uma reunião para segunda-feira, às 10 horas, no Mané Garrincha, com a Secretaria de Esporte, secretário de Esporte, que não tem intérprete, portanto, vamos ter que estar com o intérprete, porque a Secretaria de Esporte também não tem intérprete de Libras, para que nós possamos tentar conseguir o incentivo, o patrocínio do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal, para que os nossos meninos e meninas possam estar disputando no Sul-Americano. Então, segunda-feira, às 10 horas, no Mané Garrincha, com o secretário de Esporte, deputado desta casa, Agnaldo Jesus. Nós também vamos marcar com o Comitê Paralímpico. Nós sabemos que os surdos não estão no Comitê Paralímpico, mas, por não estarem, é preciso que o comitê também contribua com o desenvolvimento do esporte aqui para a comunidade surda. Então, vamos tentar marcar com o vice-presidente do Comitê Paralímpico para ver como é possível ajudar. Ainda que tenhamos consciência que os surdos nem estão nas Olimpíadas, nem estão nas Paralimpíadas, mas que há me parece, uma responsabilidade, já que o Comitê Paralímpico trata da inclusão nas Olimpíadas das pessoas com deficiência, e os surdos não estão dentro dela, e se responsabilize para poder incentivar e estimular o esporte na comunidade surda. Então, nós vamos marcar também com o Luiz Cláudio, que é vice-presidente do Comitê Paralímpico. E passa a palavra, nesse momento, ao nosso querido professor Messias Ramos Costa, que é diretor regional da FENEIS. Prazer tê-lo aqui, Messias. Bom dia a todos. Queria agradecer à deputada Érica pelo prazer, eu conheci tanto carinho sempre, um respeito sempre pela comunidade. E também agradeço pelo convite de estar competindo na banca, também Rosana pela Pada, e também a Caixa, também agradecer... Carlos Augusto. Isso. Também pela coragem, pela potência, pelo esporte, pela presidente Débora. E continua com a luta indecivelmente. Queria fazer um aviso importante. E também queria agradecer a presença de todos. Agradecer também a presença do TRT do Trabalho. Também aos alunos da Letras Libras. Agradecer também às crianças da escola CEAL, também vendo. E também agradecer a todos. Hoje é um dia muito especial. Queria informar uma coisa muito importante. Aqui em Brasília, nós temos o quê? Nós sempre achamos que era melhor a inclusão aqui em Brasília, né? Que a inclusão em Brasília, no Distrito Federal, aconteceria perfeitamente, mas isso não acontece. Nós temos muitos problemas. E o que está aparecendo agora é que a inclusão, de fato, ela não está acontecendo. Muitas situações preconceituosas, muitos problemas de saúde, são diversos tipos de problemas que nós encontramos no esporte também, na educação. Então, em todos esses setores, nós precisamos fazer com que a igualdade aconteça para o deficiente, para todos os deficientes, para que todo mundo tenha uma mente aberta para respeitar essa pessoa, inclusive o surdo também. E a deputada Érica, ela sente isso de verdade e ela sabe da importância que tem para todos os outros espaços. Bom, eu estou sentindo muito pesaroso, porque na quarta-feira, né, no decanato lá da UNB, aconteceu um problema sério, né, lá na UNB.
com o pessoal do Letras Libras, junto com o Glaucio, eu estava junto com o Glaucio, estudando no mestrado. Um grupo aconteceu, de repente, eles apareceram e a professora Enilde explicou o que estava acontecendo ali. E eles foram ver o que estava acontecendo, um problema muito sério na sala própria, onde acontece o curso de Letras Libras, né, da turma de 2006 e da turma de 2008 também, e de bacharelado também. Todos se reúnem nessa turma. E eles simplesmente tomaram aquele espaço, né? É um serviço social. O CA de Serviço Social invadiu a sala e simplesmente criou uma confusão muito grande. As cadeiras eles retiraram de dentro da sala. Todo o material que tinha lá dentro eles simplesmente rejeitaram. Simplesmente eles ignoraram que ali era uma sala de surdos. Eles se apoderaram e deixaram de forma... E agora, como é que vai acontecer? Porque é uma sala própria para os surdos. Eles destruíram aquela sala, né? Então, nos causou muito espanto, muita surpresa ter acontecido, porque a turma de Letras Libras que está aqui, levante a mão, por favor. Né? Agora todos eles estão sentidos, eles estão muito bravos, estão muito nervosos, porque é um direito da gente ter esse espaço, né? A turma de 2006 e 2004, a deputada Érica precisa ir lá com a gente para poder perceber o que está acontecendo, porque só explicar isso não dá para perceber. Na UNB é uma situação muito difícil, porque é muito complicado. Nós estamos preocupados, os alunos, muitos não sabem o que está acontecendo, simplesmente não estão fazendo nada, e é sempre da mesma forma. E já tiramos fotos do que está acontecendo, da bagunça toda que está aquele espaço, e simplesmente os alunos do Letras Libras foram ignorados. É um absurdo, nos causou muito espanto isso. Eles lá estão todos felizes, mas simplesmente acabaram com essa história, né? Estamos muito tristes com essa situação. É uma luta, nós precisamos lutar, nós precisamos chamar jornal, chamar a imprensa e mostrar que o direito da turma de Letras Libras de 2006 e também de 2008 precisa continuar com aquele espaço. Não pode simplesmente chegar, tomar de forma tão estúpida como aconteceu. A inclusão é importante, mas sempre acontece a mesma coisa, né? Eles acham. Outra coisa também que acontece, que o grupo precisa ir lá, para saber também, de forma particular, o que aconteceu, o grupo, né? Porque as pessoas vão perguntando para mim e vão reclamando, mas eles precisam ir lá também, eles precisam entrar e perceber que esse espaço, que é próprio de surdos, né? É uma inclusão entre surdos e ouvintes, não é gesto, né? Não é um pessoal que está lá simplesmente sendo massacrado. Eles estão lá de forma bem irresponsável e precisamos igualar essa situação social. Todos nós precisamos acabar com essa angústia, acabar com esse preconceito, esse desgaste que está acontecendo, porque as pessoas de lá simplesmente não esse grupo daqui, é um outro grupo, né? Eles também têm problema com relação a isso. Esse do TRT, eu preciso agradecer porque eles são organizados, futuramente eles vão aceitar, incluir os surdos, aprender Libras, e realmente há uma inclusão de verdade, há uma igualdade de verdade. Eles estão lutando para isso, né? A opinião deles, eu queria agradecer por causa dessa participação. E terceiro, com relação à saúde, pelo amor de Deus, é muito difícil isso. Intérprete não tem, em todos os setores, todo mundo fica... É muito séria essa situação. Nós precisamos lutar por uma igualdade de verdade de direitos. Não é simplesmente ficar pedindo... Não, ano passado, por exemplo, né, tivemos aquela surpresa, vamos, e sempre a gente acredita que vai acontecer, mas nunca acontece. Os deputados falam sobre inclusão, mostram, mas por trás grandes problemas acontecem e a organização, a lei, cumprir a lei de fato, que é importante, isso não acontece. A igualdade realmente de direito não acontece. É um problema muito sério isso. E eu estou muito chateado, estou muito agoniado, porque sempre acontece isso. É uma forma de preconceito? Porque a comunicação é o principal. Isso daqui é para todo mundo. Para surdos, eles precisam aprender Libras por causa da comunicação. Eles precisam aprender para ser inclusão de verdade, uma inclusão social de verdade. Isso é muito importante e todo mundo precisa saber dessa importância. E eu sinto muito, como surdo, que trabalho na FENEIS, que receba essa reclamação de diversos setores, problemas de saúde, problemas particulares, problemas de todas as ordens. Como? Precisa de que a deputada Érica, no caso, nos ajude a organizar isso, um fórum de discussão sobre saúde, sobre todos os setores, e principalmente para que toda a sociedade consiga entender. Não é simplesmente por setores, não. Precisa de toda a parte unida, toda a sociedade saber exatamente o que é uma igualdade. Isso é muito importante. Uma discussão de fato. Não é só discutir aqui e ali por setores. Não, a deputada Érica respeita a gente,
outros partidos também, mas o que acontece? Ela sabe desse respeito, a luta que nós temos, e nós precisamos agradecer a ela por isso. E o governo precisa saber que nós estamos lutando com direito à nossa cidadania, à nossa profissão e à nossa integridade como cidadão. Isso é muito importante, mas eu preciso avisar também que hoje nós vamos, em novembro, nós vamos todos juntos, em novembro, e convido vocês também a participar do CIV, que está, através de vídeo, dá uma inclusão, uma acessibilidade para todos os surdos. Isso é muito importante. Veio dos Estados Unidos, é muito importante. Todos os surdos lá fora estão muito satisfeitos com isso, lá nos Estados Unidos, porque o CIV realmente faz com que a acessibilidade aconteça. Por exemplo, no médico, ou na secretaria, tem a secretária, no caso, ela recebe aquela informação, ela vê que não consegue se comunicar com o surdo, ela acessa o monitor vai para uma central, onde essa central se comunica com ela através de um intérprete, e através de Libras ela consegue conversar com o surdo, fazendo essa ponte, essa mediação que o CIV possibilita, através da internet. Isso aconselha, informa todos os surdos, através de Libras, a essa acessibilidade de todos os setores. E isso é muito importante para acontecer. Em novembro, um representante dos Estados Unidos vem aqui para dar essa informação e a Anatel, mostrar para a Anatel como é que isso é uma luta importante para ser acrescida na lei, e nos Estados Unidos isso já acontece. Aqui ainda não, mas essa central vai divulgar em todos os lugares do país, do Brasil, que Libras também pode dar acessibilidade através do CIV. Toda a sociedade já sabe que todos os setores da sociedade que vem Libras, tem o oralismo, todos os setores. Isso daí não é importante setorizar, é importante como organizar isso para que a comunidade seja toda integrada de fato e que essa intermediação entre surdos acabe com o preconceito, que isso sempre aconteceu. E precisa do respeito com relação a isso. Porque, como eu sou surdo, todo mundo fica olhando para mim, fica observando. E eu já experimentei a acessibilidade de fóruns, de outros grupos de surdos, e grupo oral, grupo sinalizante, e, por exemplo, a Maíra, no caso, que ela, na festa dela, onde tem o respeito do oralismo, tem o respeito da língua de sinais também. O surdo oralizado, por exemplo, ele tem vontade? Ótimo. Pode entrar na comunidade, pode interagir, isso não tem problema. E no futuro, essa igualdade, essa desigualdade vai acabar. A gente precisa acabar e realmente ter paz entre todos os setores, todas as partes, uma cabeça, uma mente aberta. Por exemplo, a deputada Érica Cucai, que é a nossa representante aqui, ela é o quê? É importante que haja alguma coisa contra o ouvintismo, obrigar que os surdos, influenciar os surdos sinalizados, que eles têm que obrigar, que eles têm que sinalizar, porque eles sofrem com isso. A legislação garante que ele tem direito a Libras, e precisa organizar isso para essa adaptação, porque isso é muito sério também, esse ouvintismo ficar obrigando que o surdo sinalizado tem que falar, isso é verdade, é ou não é? E isso é um sofrimento para a gente. O ouvintismo é um problema, é uma dificuldade, e faz com que isso cresça de forma muito ampla. Então, todo mundo precisa participar desse fórum, ajudar. Na UNB hoje, às 12h45, peço, por favor, que todos... E agora, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, que Deus esteja olhando para todos os surdos e saiba exatamente o sentimento que nós estamos aqui, que é um sentimento muito especial, porque isso vai brotando nas mãos dos surdos e no oralismo também, seja ele de todas as formas, que haja essa interação e que Deus, que seja ele, reconheça todos os surdos, todas as formas, que é um representante da identidade própria de cada um. E que isso mude, que sempre melhore, que leve sempre a vida nova para todas as pessoas, semeando, e para que espere. Agora não, que todo mundo lute, que todo mundo tenha força, e que eu penso que, dessa forma, no futuro, todos os povos consigam atingir, sejam eles ouvintes, sejam surdos, que a vida, e tenham coragem para que essa vida no futuro seja melhor, e que agora, que na Câmara dos Deputados, na Câmara Legislativa, todos continuem lutando, todos tenham coragem, porque ficar só observando um grupo e achando que é deficiente, que tem dificuldade, e seja ele cadeirante, e que tem essas dificuldades, não, precisa teoria, precisa pensar no futuro, precisa
Agora, por exemplo, que eu estou no mestrado, né, muito esforço, muita dedicação, muita reflexão, e precisa acabar com isso de que é um sacrifício, de que é essa via crucis da gente. Isso precisa realmente acabar. Muito obrigado a todos. Obrigada, Messias. Agradecer também muito a Soraya, que é intérprete da APADA, que está interpretando para os surdos que não detêm a língua de sinais. E está conosco ali a Soraya, professora intérprete da APADA. Eu vou dizer que eu fiquei muito emocionada nesse momento, porque a Rosana me contava que nós temos os primeiros surdos aprovados no mestrado em Linguística da UNB, no primeiro semestre de 2009. Nós temos a Marisa, que é de Minas Gerais, e nós temos o Glaucio, que está aqui conosco, que é professor da APADA, e o Messias, que acabou de falar para todas e todos. Glaucio e o Messias fazem parte dos 3 primeiros surdos aprovados no mestrado em Linguística da UNB. Parabéns para vocês, e isso é uma demonstração da capacidade, da potencialidade que tem os surdos. Parabéns, Glaucio, parabéns, Messias. Fico muito feliz, mas muito feliz que vocês agora sejam mestrandos na Universidade de Brasília em Linguística. Parabéns. Agradecer muito a presença do Odail Bernardo, que é presidente da Associação de Pais e Amigos do CEAL, da Valéria Souza Pereira, que é vice-presidente da Associação de Pais e Amigos do CEAL, da Rosa Gomes de Carvalho, que é secretária de Assistência Social da Associação dos Surdos de Brasília, da Maíra Bona Lenze, que é estudante de Letras Libras da Universidade de Brasília, da Sinara Ferreira Abraão, que é bióloga, técnica especializada do Ministério do Meio Ambiente, da Suzana Portela de Souza, professora de Libras e intérprete, Sueli Franco Pavim, professora da APADA, do Marcos, agradecer, que está aqui voluntariamente, generosamente nos auxiliando, da Carolina Silva Rezende, professora de Libras da Universidade de Brasília, do Saulo Machado Melo de Souza, professor de Libras, da Soraya Rodrigues, professora, que aqui já falamos sobre ela, da Sabrina Costa Monteiro, que é técnica judiciária, da Adélia Lopes, nutricionista, da Valéria Madureira, fonoaudióloga do CEAL, da Marina Santos, também fonoaudióloga do CEAL, da Fernanda Pereira, igualmente fonoaudióloga, do Júlio Márcio Azeredo Rossi, instrutor de Libras da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Agradecer muito a presença de todas e todos, agradecer a presença do Rafael Pereira dos Anjos, que é intérprete de Libras da Universidade de Brasília, e da minha amiga, que eu tive a honra grande de ser testemunha do casamento. Fui testemunha do casamento no cartório, da Maria de Fátima Félix Nascimento da Costa, e eu tive a testemunha, fui testemunha do seu casamento, e tive alegria grande de participar do seu casamento. Dizer que é muito bom tê-la aqui. A Maria de Fátima Veja, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos e recebi uma demanda de que 2 estudantes estavam prestes a abandonar seu curso numa faculdade particular porque não tinham intérpretes. Que fizeram vestibular com intérprete, entraram no curso, na faculdade de projeção, e nesse meio tempo não tinham intérpretes. E que a escola estava exigindo que eles arcassem com o intérprete, pagassem, custeassem o salário do intérprete, ou que pudesse ser repartido com a própria faculdade. O que é um absurdo. Porque a universidade tem que ter, a faculdade tem que ter acessibilidade. E eu recebi uma mensagem que dizia: infelizmente não vou poder realizar o meu sonho, que é o sonho de ser professora. Recebi essa mensagem. Nós fizemos muita coisa. Nós fomos em mais de 8 lugares.
Nós fomos no Ministério Público, federal, local, nós fomos no PROCON, que é um direito do consumidor, fomos no PROCON, fomos no MEC, fomos na Secretaria, fomos em todos os lugares, vocês imaginarem. E a partir da luta delas, e com o apoio da Comissão de Direitos Humanos, nós conseguimos o intérprete. E a Fátima, hoje, é professora. Professora do Centro de Ensino Fundamental 106 do Recanto das Emas. É professora porque lutou para ter o intérprete, lutou para concluir o seu curso e lutou para mostrar para todas e todos que o surdo tem a mesma capacidade e as mesmas condições de se oferecerem os instrumentos de qualquer pessoa e qualquer ouvinte. Parabéns, Fátima, pela sua luta, professora do Recanto das Emas. Bom tê-la aqui. E eu passo a palavra nesse momento para o Carlos Augusto Ferreira Menezes, que é presidente do Núcleo de Surdos do LGBT, do movimento LGBT, do Grupo Estruturação. Oi, bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar compondo a mesa com os demais representantes das associações. Quero agradecer a deputada Érica. Desculpa, hoje eu cheguei atrasado. Eu cheguei atrasado porque eu estava viajando. Eu quero falar hoje sobre o grupo de surdos LGBTs, que são gays, lésbicas, bissexuais, travestis. É do Estruturação, que agora faz 9 anos, completa 9 anos em novembro. E que a gente tem muita luta, muitas lutas importantes, e a gente luta para que não tenha preconceito. Preconceito não pode existir entre os surdos. A gente ajuda muito os surdos já sofrem muito, com problemas na família, falta aconselhamento, a cabeça ela está cada vez mais fechada para as informações, e a gente tem conversado sobre saúde, tem ido nos postos, ido nos locais de saúde, mas não tem encontrado intérprete, o surdo não sabe como fazer com as campanhas de HIV/AIDS, não tem intérprete de Libras na televisão quando se fala de HIV/AIDS, então os surdos acabam se contaminando porque não tem informação. Também é muito importante as palestras, os seminários, os eventos. Eu sempre vou, mas às vezes não tem intérprete. A gente precisamos entrar, participar, a comunicação ficar melhor, a gente não pode, precisa derrubar essas barreiras na comunicação. O Detran também, a gente conseguiu a carteira de motorista, mas tem já a lei da deputada Érica, mas ainda a gente não conseguiu ter os intérpretes. Eu fui no INSS, e não tem intérprete também, tem uma barreira na comunicação quando não tem intérprete, falta intérprete no INSS, falta intérprete em todos os INSS. Eu fico muito preocupado com isso, não pode faltar comunicação, isso é muito importante para a gente. Também não tem intérprete, um exemplo, eu já fui no... Eu chamo o Michel sempre para ir comigo, para ajudar na comunicação, para falar sobre a saúde, sobre a vida da gente, em todos os lugares. Cadê o intérprete? Não tem, eu fico preocupado com isso. Não pode ter preconceito com os surdos LGBTs. Um exemplo, fala assim, surdo, ele é gay, vou odiar ele, vou desprezar ele. Os surdos são iguais e os surdos gays também são iguais aos que não são gays. É muito importante também os surdos saberem sobre as campanhas de HIV, saber sobre a saúde, sobre a vida, todos os problemas que a gente tem. E também todos os problemas sociais. Os LGBTs eles precisam estar unidos com todos. Queria agradecer a participação aqui na sessão solene. Muito obrigado. De ordem da excelentíssima senhora deputada Érica Cocai, passamos a palavra nesse instante à senhora presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos do Distrito Federal,
Rosana Cipriano. Bom dia a todos. É bom falar depois dos primeiros, porque você organiza a sua fala e o seu pensamento e pode estar reunindo uma série de ideias e compreensões sobre movimentos que estamos inseridos aí há tanto tempo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, sem dúvida alguma, como colocou o Messias, porque, sem dúvida nenhuma, sem essa vontade soberana de Deus, não seria possível estarmos aqui. Depois a todos da mesa, ao Messias, a Débora, ao Padre José, a Kátia, ao Carlos Augusto, e, em especial, como já foi colocado aqui, agradecer a todos que se comprometem com um momento importante como este. A deputada Érica já vem caminhando conosco aí há bastante tempo e, obviamente, ela sabe da responsabilidade que ela também já carrega nesse movimento de lutas e conquistas. Precisamos também estar destacando isto, das grandes conquistas que já alcançamos aí ao longo dos anos, ao longo da história. Há cerca de 20 anos que eu acompanho esse trabalho como profissional, como amiga, como pessoa que se interessa pela questão da surdez, e, sem dúvida alguma, é a luta, é a necessidade, é a demanda que motiva e que movimenta uma série de ações e promoções, como temos assistido. E após ouvir aqui algumas manifestações, eu represento a PADA, que é a Associação de Pais, uma instituição em Brasília há 34 anos, existindo e acontecendo, hoje composta por uma equipe de professores há cerca de 10 anos, atuando, professores da Secretaria de Educação, atuando em prol da comunidade surda, plenamente em prol da comunidade surda, juntamente com familiares, com amigos, com surdos, e acreditando que tempos melhores virão. Um destaque que eu gostaria de fazer é a questão do reconhecimento e o direito da língua. Como profissional da área, sabemos que, sem dúvida alguma, esse é um dos lugares que movimenta as ações e as conquistas na questão da surdez. Sabemos da Lei de Libras, assim nomeada, que já caminha aí para 5 anos de existência e fazendo uma diferença enorme aí no nosso meio, na nossa sociedade, não só no campo da educação, como temos discutido amplamente, não só na PADA, mas nos diversos órgãos, nas diversas instituições, mas em todos os sentidos. Me recordo de uma citação que diz que, assim como as aves têm asas, o homem tem língua. E assim como as aves têm asas, os surdos têm língua de sinais. É através da língua de sinais que os surdos, então, se comunicam e se constituem, se realizam também como pessoas. Nós temos aí o decreto, a lei, que regulamenta essa língua como oficial no país, que regulamenta as ações, inclusive, que o governo tem para realizar, e temos acompanhado as grandes dificuldades. Em todo o tempo, cita-se a necessidade do intérprete, cita-se as dificuldades enfrentadas nos diversos segmentos a respeito da dificuldade que o surdo enfrenta na comunicação. Obviamente que uma comunicação truncada ela vai gerar consequências, ora menos complicadas, ora muito difíceis. E na questão da surdez, nós sabemos o quão complicado é esse problema. E a língua é um fenômeno na vida do homem, na vida do ser humano. E por essa língua, os surdos têm realmente batalhado, têm lutado e têm conquistado. É uma minoria? É considerada uma minoria dentro de uma maioria ouvinte. O nosso querido Messias fala sobre o poder ouvintista, isso está na literatura. E o que seria essa força ouvintista? Nada mais é que a força majoritária sobre uma parcela dita minoritária. No entanto, a gente não pode esquecer e sim destacar das grandes conquistas, porque o surdo hoje tem se colocado como visível. A comunidade surda tem conquistado espaços importantes. Há minutos citamos aí a conquista de surdos aqui em Brasília sendo aprovados pela academia num curso de mestrado, cujas vagas são poucas, cuja seleção é difícil, e eles estão acontecendo ali dentro. Então, essa língua realmente tem feito essa diferença, e a comunidade surda tem marcado mesmo a sua existência nesse sentido. É uma comunidade minoritária, sim, mas que não necessita mais, nos dias de hoje, evocar a questão da fraqueza numa sociedade onde, teoricamente, os fortes prevalecem. Essa comunidade dita minoritária tem prevalecido. Agora, gostaria de endossar aqui algumas sugestões, algumas questões. A informação. Rarissimamente a gente assiste na TV
nas canais abertos de massa, informações precisas e claras sobre a surdez, sobre prevenção, foi falado sobre prevenção de HIV, dentre outras informações importantes. E aí a nossa comunidade surda vai ficando à periferia. E a comunidade majoritária que dita ouvinte também vai ficando desinformada de que comunidade surda é esta. Ainda é extremamente comum assistirmos situações do tipo alguém se espantar com alguém que está conversando em língua de sinais. Que língua é essa? Que gesto é esse? Que macaquice é essa que esse povo faz? Porque também há uma questão de informação importante. Então, órgãos competentes para isso, como Secretaria de Educação, dentre outras, precisa estar atento. E aí eu reforço realmente uma sugestão colocada sobre a possibilidade de eventos que alcancem os segmentos sociais nessa luta, nesse direito da surdez. Seminários, simpósios, fóruns que sejam amplamente divulgados. Por exemplo, quantos sabiam daqui que temos 3 surdos aqui hoje que fazem um curso de mestrado na Universidade de Brasília? Dentre outras tantas questões importantes, que a UNB está sendo invadida num movimento que não se compreende a razão e que espaços imprescindíveis estão sendo subtraídos dessa comunidade. Sou tutora do Letras Libras na turma de 2008, juntamente com o Glaucio, em 2 turmas historicamente já acontecendo no país, de formação. É um curso de graduação cuja língua de instrução é a língua de sinais. Projeto este que está sendo observado e, não diria copiados, mas que certamente motivará outros países a fazerem exatamente a mesma coisa. Formação, que gera informação. Então, nosso trabalho ali na PADA também, dentre outros, eu acompanhei as manifestações da Rita, e, de fato, em cada uma delas temos carências e demandas importantes e necessárias. E uma coisa tenho acreditado, o princípio da parceria, da unidade, sem exclusão, no momento de inclusão, é o que vai fazer a grande diferença. Não há razão mais para se buscar ou para se lutar por lugares ou espaços. Há razão de se unir para se realizar aquilo que é alvo, que é objetivo, não só da comunidade surda, mas de todos os envolvidos. Realizamos ali algo que me chamou a atenção, a questão do atendimento jurídico. Isso é premente, é urgente. O surdo é um cidadão brasileiro, e assim como eu necessito de ações jurídicas, o surdo também necessita. Desenvolvemos um trabalho importante, porém tímido na PADA, porque é apenas uma advogada voluntariamente que nos atende e que percorre o Distrito Federal de norte a sul, nas mais diversas ações jurídicas envolvendo pessoas surdas. Ela é uma só e, inacreditavelmente, ela atende dezenas, mas fazemos um apelo à casa, na pessoa da deputada Érica, que se movimente nesse sentido, de promover mesmo que haja uma atenção especial nessa demanda, nesta necessidade do surdo no campo do direito, do jurídico. Gostaria ainda de cumprimentar a comunidade, dizendo que a coragem e a ousadia fazem sempre a diferença. E que vocês hoje, não é o primeiro ano que estamos aqui reunidos com a Débora, com a Érica, já por alguns anos temos a honra de parceriar com ela, ombrear com ela esse movimento, mas é a ousadia e a coragem que nos faz realmente avançar, que nos fazem realmente acreditar. E a despeito de solicitações, aí é um apelo institucional que nós fazemos a Érica Cocai, perdão. A PADA existe em Brasília, do Distrito Federal, há 34 anos. E ainda numa situação de invisibilidade, porque há quem não saiba que exista uma associação como a PADA. E uma associação que tem contribuído em todos os estados brasileiros, e fora do Brasil, inclusive. Mas talvez essa não seja uma informação muito conhecida. No entanto, um apelo que aí eu faço, deputada Érica, em nome da instituição, há cerca de mais de 20 anos nós temos um processo dentro da TerraCap em busca de um espaço físico para fixarmos, então, uma sede definitiva para a PADA, que não tem sede, que subsiste graças a doações, a parceiros, pagando aluguel, dificultando verdadeiramente a ampliação dos projetos e dos trabalhos, e precisamos entender o que realmente impede que instituições como a PADA se fixem e que ampliem as suas ações e que atendam com segurança e com liberdade essa comunidade surda. Então, nós precisamos entender, porque diversas vezes já estivemos ali, por diversas vezes saímos sem resposta.
Então fica o nosso apelo no sentido de que isso venha como resposta ou uma outra saída. E não só a PADA, mas a própria FENEIS, dentre outras instituições, que estão buscando na capital do país um espaço. A gente viaja para outros estados e ali o próprio estado acolhe, cede espaço, cede casa, financia a construção das suas sedes. E nós estamos aqui crendo que tempos melhores virão. E que nós vamos ter a nossa sede em parceria com outras instituições também, fazendo o melhor pela comunidade surda. Eu quero encerrar, então, dizendo que é sempre um enorme prazer. Temos atuado amplamente. A minha área profissional é a educação, é a formação, por isso defendo isso com unhas e dentes. Temos acompanhado ali os alunos da Universidade de Brasília e temos visto, como já foi dito, que competência não é o que falta à surdez. O que falta à surdez é apoio, é acreditar, é investir nessa comunidade. E, por fim, agradecer à deputada Érica mais uma vez pelo convite e dizer que estamos à disposição. A APADA é uma associação aberta e que está sempre à disposição dos surdos e sempre à espera de novos parceiros. Portanto, o meu abraço sincero, o meu agradecimento e o meu desejo de que a gente continue trilhando caminhos, por menos fáceis que sejam, mas na certeza de que a gente vai chegar a lugar, vai conquistar de maneira bem concreta aquilo que temos buscado. Contem conosco enquanto instituição, contem conosco enquanto parceiros. Obrigada. Obrigada, Rosana. Nós vamos marcar com o presidente da TerraCap, que também é um pleito da Associação dos Surdos, da Kátia. Muito tempo que nós temos esse pleito de várias associações, de várias entidades que lidam com direitos surdos, para que tenhamos terrenos, para que tenhamos sede. As pessoas tenham sede porque várias pagam aluguel. Então, nós vamos marcar com o presidente da TerraCap para levarmos as associações, as entidades todas, para que nós possamos discutir que tenhamos um terreno para a construção de sedes. É preciso ter endereço, é preciso ter sede para que nós possamos desenvolver a luta por defesa dos direitos da comunidade surda. Apenas avisar para o Messias, que eu falei agora com o chefe de gabinete da reitoria da Universidade de Brasília, e ele nos disse que há um movimento dos centros acadêmicos para ocupar espaços, porque os centros acadêmicos não têm espaço dentro da Universidade de Brasília e eles estão ocupando salas em vários locais da universidade. E que o movimento legítimo, a apresentação dos estudantes querem ter um espaço também para se organizar, mas os surdos precisam também de um espaço. Então, portanto, nós marcamos hoje, Messias, às 17 horas, para conversar com o chefe de gabinete do reitor da Universidade de Brasília e também estarão lá representantes dos alunos, dos estudantes do DCE, para que nós possamos conciliar os interesses. Eu vim do movimento estudantil da Universidade de Brasília, trago as marcas para o bem e para o mal. Eu fui expulsa da universidade, fui anistiada, tive uma dificuldade imensa de concluir meu curso, concluí a época da ditadura militar. E sei da importância dos centros acadêmicos, dos diretórios, que não tínhamos à época, porque vivíamos numa ditadura, foram conquistas da democracia desse país. Mas não se pode impedir que os surdos tenham o seu espaço, que, aliás, é importante, inclusive, para o desenvolvimento acadêmico. Então, nós vamos estar hoje, eu vou estar também, às 17 horas, com o chefe de gabinete da reitoria da Universidade de Brasília, e nós queremos sair de lá com espaço. Antes que se resolva o problema, porque é um movimento, isso pode demandar tempo para que se encontre uma solução para os centros acadêmicos, que nós possamos resolver adquirir um espaço na Universidade de Brasília para os surdos. E eu queria chamar agora para prestar um depoimento, durante 3 minutos, a Cristiana Alves. Chamar a Cristiana Alves para que ela possa prestar um depoimento, para em seguida passarmos a palavra para o nosso cidadão honorário. Alô?
gostaria de deixar assim registrado que assim, eu não sou surda e não faço Libras também, mas eu sou estudante de Direito. E eu fico muito indignada quando eu vejo assim, a desvalorização em relação aos estudantes de Libra e aos professores de Libra. Por exemplo, as pessoas que às vezes estão aqui para interpretar são pessoas, né, que estão aqui por amor à causa. São pessoas que estão aqui para transmitir a comunicação. Né? O principal aqui hoje é o surdo, mas sem o intérprete não haveria essa comunicação, essa ligação, né? Esse debate e até essa exposição de cada coisa que vocês quer reivindicar. Né? E hoje eu ouvi a deputada dizendo que eles são voluntários. Né? Imagine um deputado ou um segurança ou qualquer outra pessoa que seja, quando vai trabalhar, tem uma remuneração, tem um auxílio transporte, tem um auxílio até alimento. E muitas vezes essas pessoas que estão interpretando aqui para vocês não tem nenhum transporte para chegar aqui. Então eles abraçam a causa, trabalham por amor, né, para mostrar o quanto é importante, né, ter essa transmissão, essa comunicação entre a sociedade em si, até a própria Constituição dos seus direitos, né? Eles não deixam isso igual, né? Então todos são iguais perante a lei. Então todos nós temos que ser recebidos dessa maneira. Então hoje o intérprete, se hoje viesse alguém que fala inglês, ou francês, ou espanhol, o intérprete estaria recebendo muito bem hoje para estar interpretando isso aí. Então é importante a valorização. Não que eu nem sei se eles reivindicam isso, mas eu como estudante de direito fiquei indignada. Né? Porque eu hoje entendi tudo isso aqui por causa de intérprete, né? E eu queria deixar claro isso, eu queria deixar registrada essa minha indignação e eu vou abraçar essa causa, eu vou lutar junto com eles para que eles tenham o espaço deles, porque muitos surdos aqui hoje podem ter isso como uma profissão, né? Interpretar, transmitir os sentimentos, a comunicação para aquelas outras pessoas que não entendem o mundo da Libras e para aqueles que entendem. Né? E para isso tornar um só. Então, quero registrar a minha indignação e a valorização dos intérpretes, entendeu? Que transmite essa comunicação como um todo. Porque o mundo, você vê, existem várias línguas. E só é possível essa comunicação quando existe um intérprete, aquele que entende a outra língua, para que nós possamos falar uma língua só. Então, quero deixar clara a minha alegria de estar participando dessa solenidade e ter o conhecimento dessa causa. E quero dizer que vocês podem contar comigo também. Eu sou estudante de Direito, ainda não estou formada, mas o que eu puder ajudar vocês, eu quero dizer que estou à disposição. É isso. Muito obrigada, Cristiana. Débora, nós vamos hoje, às 19 horas, conversar com o Comitê Paralímpico. Eles não têm como ajudar, falei agora com o vice-presidente, porque os SUS não são filiados ao Comitê Paralímpico Internacional, mas eles têm como abrir caminhos no Ministério dos Esportes. Então, hoje, 19 horas, depois a gente passa o endereço, Setor Bancário Norte, nós vamos estar conversando com o Comitê Paralímpico para ver a possibilidade de que se abram canais no Ministério dos Esportes para que vocês possam, eu acho que não apenas ter o patrocínio para ir à Copa Sul-Americana, mas para que tenha um patrocínio mais permanente para o desenvolvimento das atividades, por tudo aqui que já foi falado pela Débora, das atividades esportivas da comunidade surda. Então, hoje, 19 horas, nós estaremos lá. E passo a palavra, nesse momento, ao nosso reverendíssimo diretor, senhor diretor do Centro Educacional de Audição e Linguagem, CEAL, nosso queridíssimo, queridíssimo, padre Giuseppe Rinaldi, que é cidadão honorário de Brasília. Passo a palavra com muita alegria de tê-lo aqui, padre Giuseppe, para que o senhor possa falar. Muito obrigado. Eu queria expressar 2 sentimentos neste momento de homenagem para o Dia do Surdo. Eu deixaria o dia e colocaria a homenagem ao surdo. 2 sentimentos que já apareceram muito neste momento. Sentimento de alegria, sentimento de tristeza. Sentimento de alegria pelas conquistas feitas
Eu faço parte um pouco da história destas conquistas. Faz 30 anos que eu estou aqui em Brasília. Eu sempre me glorio como o primeiro dos intérpretes, que quando as associações nacionais vinham em Brasília, sempre me chamavam para interpretá-las, os presidentes. Faço parte de muitos movimentos, de muitas conquistas também, seja em nível de constituinte, em nível de lei orgânica do Distrito Federal, em nível de várias leis aprovadas em favor dos surdos aqui no Distrito Federal também. Então, é uma alegria fazer parte desta história. É uma alegria pelas conquistas já alcançadas. Ao mesmo tempo, é uma tristeza porque tem muita coisa ainda a fazer. Tem muitas conquistas ainda que estão exigindo de nós uma presença contínua. Uma das coisas que eu gostaria de destacar, que foi frisada aqui, a unidade. Acho que ninguém tem que lutar contra ninguém, mas todo mundo lutar a favor. Juntar, somos mais fortes. Juntar as forças, a presença fica muito mais significativa. E acho que seja Libras, como oralismo, como metodologias diferentes, acho que são coisas menores em relação ao surdo em si, como cidadão, que tem direitos e deveres a assumir, conscientizá-los das duas situações, direitos e deveres. Talvez, por enquanto, ainda muitos deveres e alguns direitos. Agora em diante, mais direitos, mas também os deveres relativos de cidadão ativo, participativo, consciente, que luta em defesa da sua dignidade, em defesa da dignidade dos demais. Então, para mim, é um momento importante este, como muitos outros que celebramos ao longo destes 30 anos, de pequenas conquistas. Né? O caminho se faz andando. Correndo é difícil e muitas vezes fica se tropeçando e caindo. Mas indo devagar a gente chega longe. Acho que 30 anos eu lembro sempre as conquistas básicas, fundamentais, da lei grande, maior, que a Constituinte aprovou, que os legisladores aprovaram, né, em que se começou a ver o surdo de um jeito diferente. Se começou a criar estruturas diferentes para que pudesse frequentar escolas, ter a seriação, se formar, ir à luta pelos seus direitos. E assim a inclusão. Né? Tem surdos aqui que sempre foram incluídos, uma inclusão difícil, uma inclusão dolorida, uma inclusão que ainda precisa de muitas lutas para que seja mais viável, mais sadia, mais digna, mas importante é não desistir. Acho que aquilo que foi conquistado é mais o compromisso para continuar a luta, para uma dignidade sempre mais respeitada, para uma união sempre mais profunda, porque, como se fala, é a união que faz a força. Não é lutando uns contra os outros que a gente alcança alguma coisa, é lutando todos a favor de realidades de vida digna, de vida bonita para todos, aqueles que hoje são os jovens, aqueles que hoje são os adultos, aqueles que amanhã serão os idosos surdos. Em Brasília não tem muitos, mas já aparecem. O respeito também para eles. Então, o CEAL faz parte desta história. Eu agradeço a Deus mesmo, porque o CEAL faz parte desta história. Todos os profissionais do CEAL, todos aqueles que estudaram no CEAL, todos aqueles que foram incluídos através do CEAL, seja na escola, de modo especial na sociedade, através do trabalho. Acho que é uma glória que já temos, mas é só um compromisso ainda maior para continuarmos a luta em função de conquistas sempre maiores. Que Deus nos abençoe e esteja sempre conosco para que nunca desistamos para uma vida sempre mais digna para todos os surdos, as suas famílias e todos os cidadãos brasileiros. Obrigada,
Padre Giuseppe. E, nesse momento, eu gostaria de chamar o Glaucio Castro, para que pudesse prestar também o seu depoimento. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Glaucio. Meu sinal é esse daqui. Bom, hoje eu gostaria de informar o quê? Que há muito tempo atrás, eu moro em Uberlândia e vim para Brasília. E lá em Uberlândia já havia muita discussão sobre esse caminhar do surdo, sobre essa profissionalização, sobre tudo o que acontece no Brasil, na América em geral. E o que acontece? Os professores, os instrutores surdos, né? São próprios, esses instrutores que ensinam a língua própria de surdos, a língua de Libras. Né? E o que acontece? Aqui no DF, precisamos de quê? Precisamos de categorizar o surdo. O professor ele precisa de saber exatamente como fazer essa inclusão de fato, porque o que falta para esse professor é um professor surdo que estude, que se aperfeiçoe, que saiba como ensinar, que saiba metodologias, que saiba como incluir de fato na sociedade. E precisa de ter esse apoio, precisa de ensinar e informar todas as pessoas sobre a cultura surda, sobre todas as peculiaridades do surdo. E precisamos também de quê? De pedir às pessoas uma forma de desenvolver o conhecimento, de como é que é feito isso de fato, qual o valor disso, como é que podemos ajudar, como é que podemos efetivar, ter essa habilidade de comunicação, essa prática de interpretação. Isso, de fato, precisa se conhecer. E a legislação mostra o direito e precisa de reconhecer e obedecer a essa legislação. O profissionalismo do instrutor surdo é uma prova própria adaptada para essa categoria. É isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigada, Glaucio. Apenas dizer que o Glaucio é biólogo, formado em bacharelado e licenciatura, está cursando Letras Libras na Universidade de Brasília e passou para um mestrado em Linguística. Então, obrigado pelas palavras. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa audiência, a nossa sessão solene, e eu gostaria muito de agradecer mais uma vez ao Marcos de Brito, ao professor, que esteve aqui nos auxiliando para que pudéssemos interpretar esta audiência, a Tatiane, companheira sempre